Fala, jagunçada. E aí? Mais um dia, mais um momento aqui com o professor Fábio. E hoje, gente, hoje o papo é de louco. Estresse de mola. Mola sofre estresse? Em que momento ela danifica? Se é que danifica? Vamos entender isso? Vamos lá? Bom, estamos aqui até por conta de alguns comentários que houveram aqui no canal a respeito do carregador estar ou não alimentado, que gasta, não desgasta, enfim. E lá no finalzinho a gente vai dar a conclusão a respeito desse assunto. Mas esse momento, até uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui com o professor Fábio, nós não temos como, gente, esgotar o assunto aqui, porque nós chegamos à conclusão que o assunto ele é praticamente infinito. Se eu estiver exagerando, professor, por favor, me corrija. Ele é praticamente infinito, até pelos tipos, modelos, condições, as molas, enfim. O assunto é muito extenso. Muito técnico. Muito técnico, até como já chegaram a comentar aqui com a gente, né? Poxa, mas eu tenho aquela mola que ela tá muito comprida, né? Será que eu posso cortar? Corta a fimose, jagunço. Não corta a mola. Deixa a molinha lá. Ela foi feita nessa conformação. Ela tem um porquê de ter aquele tamanho, aquela dureza, jagunço. Isso. Não me corta a mola, jagunço. Não faça isso, tá É. ok? Diga, professor. Um erro muito comum, que eu já. Aqui na oficina já apareceram vários casos assim, que o cliente chega aqui e fala assim, poxa, nunca é ele, né? Nunca é ele. Não, sim. Um conhecido meu me O falou. meu amigo, o meu primo. Um amigo meu, um primo do amigo, do jagunço, tal, não sei o que, me falou que para aliviar o peso do gatilho era legal cortar a mola. Então o primo dele pegou a mola real do revólver e tirou 2, 3 elos e tal. Só que agora a minha arma não está percutindo e eu não sei porquê, tá? Cortar mola é o crime da mala, tá? É o que o Pedrão falou, corta fimose, corta amizades, corta açúcar, mas não corta mola, pelo amor de Deus. É sério. Parece brincadeira, mas não é. Mas é verdade. Tá? Em arma, gente, mola, assim, uma arma funciona por equilíbrio de forças, ok? Tem molas de compressão, existem armas que têm molas de tração, molas de torção, ok? Tudo é um equilíbrio de forças. Você mexeu numa mola ali, provavelmente você vai sofrer algum tipo de pequeno problema. Pode ser uma pane de alimentação. Que pode se tornar um grande. Que pode se tornar um grande problema. Você já pensou se é uma arma que você usa para sua defesa e, por um acaso daqueles, você precisa usar, você vai usar o seu direito a se defender e tal, e você está armado, e você tem a possibilidade de se defender, você tira a arma e a arma pipoca, por quê? Porque o teu primo lá cortou a molinha? Pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Sim, exatamente. E é isso que a gente chama a atenção hoje, gente. Até mostrando aqui para vocês algumas peculiaridades. Como eu disse, a gente não tem a menor intenção e condições de esgotar o assunto, mas para vocês terem uma pequena ideia, por assim dizer. Então aqui nós temos, vejam só que interessante. Esses dois conjuntos de guia de mola e mola recuperadora, Glock e Glock. São duas molas diferentes. São duas molas, molas montadas em guia de mola, tá? Só que elas são diferentes. Essa mola aqui é uma mola de uma Glock G25, ok? É uma mola simples, tá? Mas ela tem uma peculiaridade, é uma mola muito específica, tá? É uma mola recuperadora cujo arame tem seção retangular. Tá? Se observar, não sei se dá para chegar mais perto aqui, ó. Se vocês observarem o formato do arame, ele é que nem uma chapinha, ele não é redondo, não é um arame redondo assim, como se fosse esse arame aqui que está na minha mão. É uma chapinha, é uma lâmina, tá? E que está toda enrolada aqui. Essa mola tem um motivo de ser assim, ok? Tá bom? Existe uma outra guia de mola aqui na minha mão, que essa aqui é de uma acho que é uma G19. G19. Né? Uma G19. Essa guia de mola aqui é uma guia de mola dupla, tá? Tem umas outras, ela tem passo variável nessa mola interna, tem um passo variável, tem um porquê disso, tem uma especificação, uma especificidade, ela tem um porquê dela ser assim, tá? Esse tipo de guia de mola com passo variável
serve para eu diminuir o impacto no final do curso do ferrolho. Né? Ela diminui o recuo, ela ajuda no recuo, ela deixa o recuo mais brando, ok? Muito bacana. Um recuo, inclusive, para você manter ali nos fundamentos, né? A sua empunhadura de arma, você vai ter uma melhor, inclusive um melhor reengajamento, né? Mantendo ali praticamente o follow through no momento do disparo. Então aqui você consegue uma performance melhor. Uma coisa interessante, né? Que aqui, percebam só, nós praticamente temos o mesmo comprimento. Né? Isso. Mas, se nós fôssemos medir aqui em tensão, em peso, vai haver alteração, Jagonço. Sim. Tá ok? Por conta até aqui, né? Então, se nós temos aqui, professor Fábio, se eu tenho esse conjunto aqui, né, retangular de mola, eu posso dizer que eu vou ter uma pressão diferente do que se eu tivesse uma mola aqui. Sim. E não só... redonda. Sim, com certeza. Mas não só por isso. Essa mola, esse guia de mola aqui com arame de seção retangular tem um motivo, tá? O projeto da arma, da G25, não tinha espaço suficiente para que a mola comprimisse aquele curso necessário para o ferrolho e todo, a retaguarda, fazer toda a operação de extração, depois de inserção de uma nova munição na câmara e tudo mais. Não tinha espaço suficiente para ser usado um guia de mola com mola de arame redondo. Optou-se por usar mola de seção retangular, por quê? Para aquele comprimento, ela tem a mesma força. Só que eu consigo, ou seja, eu consigo apertar essa mola, deixar ela num espaço, ela cabe num espaço menor do que se fosse com um arame redondo. Percebam aqui, gente, o quanto ele está comprimido aqui, ó. Percebam só, esse espaçamento aqui, no caso dessa mola aqui redonda, Sim. A diferença na retangular. Isso. Tá? Basicamente é o mesmo comprimento de guia de mola. A única coisa é que essa mola da G25 consegue comprimir em espaço, falando em distância, ela consegue comprimir muito mais do que se fosse a mesma mola no mesmo espaço, só que fabricada com arame redondo. Molas com o mesmo peso, com a mesma força, ok? Isso é muito, muito especial, tá? Então a dica de ouro, tá? Ah, eu tenho uma Glock G25 e eu quero trocar a mola. Você vai apanhar bastante, porque são pouquíssimos fabricantes que fazem molas adequadas para a G25, em especial a G25, ok? Tomando muito cuidado com isso, gente. Então essa questão de mola, ela realmente é muito, mas muitíssimo importante, porque todo o seu mecanismo, ele vai funcionar, até, né, outras molas que a Glock possui, existe vamos dizer assim, uma sintonia desse mecanismo funcionando. Isso. Se você mudar a tensão dessa mola recuperadora, você tem que ver se o seu conjunto lá, ele vai se adequar a essa alteração. Porque aqui, como nós falamos, né, foi feito um estudo. Sim. Foi feito um estudo, até foi feito o dimensionamento aí de cano, de peso, o peso do slide, enfim, gente. Força também, a força da queima da pólvora, né? A força da reação, a pressão que a munição, que a queima gera, que empurra o ferrolho para trás. Tem inércia, tem várias grandezas aí que para serem calculadas é um negócio muito complexo, tá? Muito complexo. E aqui, para vocês terem uma ideia, o professor Fábio separou alguns tipos de mola para vocês entenderem. Então nós temos a mola de torção. Nós temos, vamos começar pelo mais simples. Já que a gente estava falando de guia de mola recuperadora, as molas recuperadoras, como essa aqui é uma mola de Imbel, essa é uma mola chamada mola de compressão, ok? Ela é feita para ser comprimida, tá legal? Existem nas armas também, algumas armas possuem esse tipo de mola aqui, ó. Isso é uma mola chamada mola de tração. Ela é feita para ser tracionada, ok? Caso típico, as Glocks possuem uma mola dessa no sistema de disparo do percussor, ok? E essa mola é bem delicada, tem um peso todo específico. Existem molas de torção. Eu estou aqui na mão com uma mola de torção, ela é feita para trabalhar neste sentido, ó, não sei se você consegue ver aí na filmagem, ó, nesse sentido aqui. Caso típico, uma mola de gatilho, muitas pistolas, a própria Glock usa, a PT-58 usa, muitas armas da Tauro, corpo de polímero, nos gatilhos usam molas de torção, como essa daqui. Essa daqui, grande desse jeito, é uma mola do martelo, uma mola do cão de uma 12, ok? De uma 12 da CBC.
Existem molas especiais, por exemplo, essa aqui é uma mola de carregador, ela foi criada como se fosse uma mola de torção. Ela foi criada torcendo arame, mas ela age como uma mola de compressão, ok? Beleza? Então aqui interessante, gente, é vocês se entenderem, porque algumas pessoas nos fizeram um questionamento, né, a respeito do conjunto de um carregador municiado. Ah, então se eu deixar o meu carregador municiado, né? Qual será o efeito, o estresse que será causado nesse carregador? Haverá estresse? Haverá desgaste? Haverá o comprometimento dessa mola? O que você acha, professor? Olha, para tentar pincelar de forma bem rápida o assunto, é assim, o fabricante, quando fabrica a mola, o arame sofre, as molas sofrem um tratamento térmico, seja para mexer com a dureza, brincar com a dureza, mas principalmente para tirar o que a gente chama de estresse da estrutura. O arame é feito quando ele é torcido, quando ele está torcido, ele ganha, ele fica estressado, ele ganha tensões internas que, se você não fizer tratamento térmico adequado, a mola quebra, pode quebrar. Então o que acontece? É muito comum, quando uma mola é novíssima, ela tem um período de, vamos chamar, a palavra não é bem essa, mas vamos chamar de um período de amaciamento. A mola vai ceder um pouquinho, ok? Ela vai se ajustar. Ela vai se ajustar um pouquinho, porque algumas tensões internas vão se dissipar, aquela coisa toda. Ela vai procurar um estado, um comprimento e um estado de descanso. Então ela vai ceder um pouquinho, depois ela estaciona aí. Eu vou me atrever, aproveitando o gancho que você levantou, Pedrão, se a mola fica estressada, uma mola de carregador, por exemplo. O que é melhor, pessoal? É manter o carregador vazio e toda vez que eu vou usar, eu coloco munição no carregador, ou eu posso guardar ele municiado, tá? A mola estraga muito mais no funcionamento, no comprime e descomprime, tá? Ela se estressa muito mais violentamente. Um carregador que eu mantenho ele carregado, mantenho ele alimentado, guardado, né? A mola vai se estressar muito menos, ok? Então eu posso guardar a arma, inclusive pronto uso, né? Ela Sim. pode estar armada, eu posso guardar o mecanismo de disparo armado. A mola, todo o conjunto de molas vão estar comprimidos, vão estar sob tensão, mas eu posso guardar assim porque a mola estressa menos, ok? Então, resumindo, traduzindo isso, então a mola recuperadora, tá? Na movimentação do armamento, ela vai se desgastar muito mais rápido do que a mola do carregador. Então o pessoal fica preocupado ali com a mola do carregador, um carregador municiado, mas se esquece do que, gente? Da mola recuperadora. A mola recuperadora é a mola que mais sofre no armamento. Por isso que, inclusive, são molas muito caras. Sim. Se você for trocar, é muito caro. Sim, o preço é relativo, né? Eu estou falando assim, uma mola de carregador, eu vou dar um preço qualquer, ela custa, sei lá, 15, 20 reais. Uma mola dependendo do tipo de mola recuperadora, você vai pagar 100, 150 reais. Por quê? O tratamento térmico dela é específico, o arame que ela é feito é muito especial, porque ela tem que aguentar um desaforo muito grande. Sim. Né? Sim, não comparado àquela do carregador. Então, para aqueles que estão preocupados, gente, que o trabalho, né, que esse cuidado que você deveria, se for o caso, né, de prestar mais atenção na sua mola recuperadora. Professor, para nós medirmos a tensão, teria alguma ferramenta que nós pudéssemos utilizar para entender como é que está? Ou eu vou só saber no momento do disparo? Para nós, para o usuário do equipamento, a gente só vai saber mesmo no momento do disparo, tá? Com um pouco de prática, a gente percebe se, por exemplo, o peso o cão está razoável, se a mola recuperadora está razoável, a gente consegue perceber isso no funcionamento. Existem aparelhos para medir, mas são coisas industriais que não é o acesso, não são acessíveis a nós meros mortais. Então. Sim. Então, resumindo, gente, eu costumo dizer aqui para o pessoal, treinem
Continuem o treinamento de vocês e no treinamento já vai servir para vocês terem uma ideia de como o equipamento está se comportando, se houve alguma pane. De repente, essa pane que houve no seu armamento pode se tratar de algo além de uma munição, além de um percussor, enfim, outros mecanismos no seu armamento que possam estar comprometidos e você ainda não se deu conta, Jagunço. Então, muito cuidado com isso, faça uma análise, faça uma limpeza, o desgaste, né? Até por sujeira, você imagina uma mola dessa daqui, com um calibre com menos energia que 9 milímetros, mais uma mola dessa, um conjunto desse todo sujo. Uma pistola que de repente tenha caído, tenha tido contato ali com terra, com areia, enfim, ter aqui esse espaçamento entre os elos aqui interrompido. Você vai ter um comprometimento dessa mola, Jagunço. Você sabe que as molas não podem encostar elo com elo. As molas não podem, molas de compressão não podem ser comprimidas ao máximo. Elas quebram. Sim. Né? Então, assim, sujeira numa arma é uma coisa que pode comprometer. Caso típico, molas de percussor. A munição normalmente pode acontecer dela cuspir para trás, ela joga para trás aquela fuligem preta, entra no orifício ali onde aparece o percussor, suja aquela região toda do corpo do percussor e a mola do percussor. Aquela sujeira acumulada pode fazer a mola quebrar. Tua arma começa a dar pane, ela é pane de nega, né, que ela não dispara a munição de jeito nenhum. Você fala, mas o percussor está inteiro, está tudo bem, é por excesso de sujeira, quebrou a mola. Pode acontecer, é muito comum. Então é isso, Jagunço. Não vamos mais aqui nos estender, se bem que o assunto é muito extenso, ele é um assunto extremamente agradável, mas para os engenheiros, para aquelas pessoas que têm um conhecimento também aprofundado, nós pedimos aqui que comentem, que deem a sua opinião, que critiquem, tá? Que falem, complementem aqui o nosso vídeo. Nós fizemos aqui um breve resumo, até as molas, os desenhos são extremamente variados, gente. Então, como eu disse para vocês, repito, não seria a nossa intenção, seria muita prepotência da nossa parte querer extinguir o assunto. Então, não é possível, gente. Mas para vocês terem uma ideia, é um assunto extremamente bacana, interessante de se saber, que requer aqui muito, muito estudo, mas ficou aqui uma pincelada, ficou aqui uma abordagem, né, mais, vamos dizer assim, superficial do assunto. Bem superficial, né, professor? Bem superficial do assunto, mas que é interessante vocês terem aí um conhecimento. Tá ok, Jagunço? É isso aí. Armas matam, né, Jagunço? Mas... Quem é você? Abraço. As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, com mais de 30 anos de experiência.